casa é sua, com Paula Aragão. Oferecimento Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. Oi pessoal, boa noite! E aqui na nossa segunda-feira, todas as segundas-feiras, onde estamos aqui neste sofá, e eu estou recebendo quem? Duas meninas lindíssimas, né? Maravilhosas. Quando eu olho para duas jovens assim, como eu tenho saudade da minha juventude. Lauren, linda, que satisfação tê-la aqui. Obrigada. Maria, minha pupila, né? Sim. Que grande honra tê-la aqui, né? Você já me fez perguntas lá no programa da Letícia, eu né? estive no outro lado. Foi, me sabatinou, não foi? Eu não disse que ia ter volta. Ia ter volta? Depois da Letícia, ela tá trazendo os jovens da Letícia agora. Olha aí. Então, meninas, como estão? Bem, graças a Deus. E você? Bem também, Laura. Obrigada por nos receber aqui, né? Sim. No seu programa, a casa é sua, é nossa também. É de vocês, completamente de vocês. E de verdade, quando eu vejo jovens como vocês, como eu lembro da minha juventude, e às vezes eu penso assim, como eu queria saber, né, o que eu sabia hoje, na época da idade de vocês. Mas eu recebo duas jovens extremamente, né, bem maduras, muito bem resolvidas, muito eloquentes. Eu me envergonho às vezes da minha juventude. Acho que já falei isso pra Maria. Falou no dia do programa da Letícia. Né? Então, mas assim, vamos lá. E hoje a gente veio falar, né? Nós saímos agora aí, tivemos o Enem, agora recente, né? Uhum. E aí pra falar como foi pra vocês esse momento, né? Do Enem. Foi assim, teve pressão? Como é que vamos falar um pouquinho sobre a escolha da carreira de vocês? Laura cursa matemática, isso. Não é isso? E Maria psicologia. Mas vamos voltar ao tempo, né? Você estudou ensino médio onde, Laura? No Patronato. Patronato Souza Carvalho, era. Finalizou? Foi a vida toda, eu estudei lá a vida toda. Foi? Isso aí. Não sei se desde o infantil. Desde o infantil. Uhum. Até o ensino médio, eu concluí lá. E Maria, você concluiu onde? Eu concluí na escola chamada Escola Profissionalizante, a IP, daqui de Ipu. Eu passei meus 3 anos de ensino médio lá. Mas eu brinco que eu rodei por muitas escolas do Ipu durante meu percurso acadêmico. Foi quase todas. Acho que a única que eu não fui foi justamente o Patronato. Olha aí. Mas terminei na IP. Foi? Laura, você teve esse tempo de escola integral na sua época? Não tinha escola integral, porque como é particular, não tinha essa... Porque assim, o dela, por ser profissional, é técnico, né? Que é a tarde de manhã, o ensino normal é a tarde é o técnico. E lá não tinha. Mas como pegou a parte da pandemia, eles tiveram que adaptar todas aquelas novas disciplinas que tinham, para poder meio que pegar o tempo que foi perdido. Sim. E aí teve, nos 3 anos do ensino médio, eu tive uns dias, assim, cerca de 2 ou 3 na semana, que eu tinha umas aulas à tarde, sim. Você cursava que ano na época da pandemia? No 9º, tava no 9º, 2020. Maria. Eu tava no primeiro. No primeiro, né? Tinha acabado de entrar no ensino médio. E essa escolha? Não, antes, né? Aliás, e como foi assim antes? Tinha pressão da família para passar no Enem? Tinha pressão da escola? Como é que foi? Demais, né? Assim, não tirando, mas assim, eu creio que por ser escola particular, tinha uma pressão ainda maior, porque assim, os pais já investiram em vocês a vida toda, e principalmente o ensino médio, que é caro, né? Bastante caro. As escolas aqui do Ipu, não só do Ipu, mas o ensino médio é a última etapa da vida escolar, assim, antes do ensino superior.
Então, tinha essa pressão de você passar numa faculdade pública para que não houvesse mais esses gastos, né, dos pais. E fora também a escola, que também quer ter a fama, né, dos alunos passarem para fazer os posts. Porque querendo ou não, há aquela competição entre as escolas. E aí eles queriam, né, que a gente representasse a escola, então tinha pressão de todos os lados, como a Maria disse. Você sentia essa pressão também? Sim, eu acho que até quando chega no terceiro ano intensifica muito, porque como eu era da escola profissionalizante, a gente não tinha só o Enem no final do ano, a gente tinha uma série de avaliações externas, SAEBS, PAES, e todas essas avaliações eram muito importantes para a escola, eram muito importantes para os alunos. Então, assim, quando chegava a época de final do ano, ainda aliava ao período que começava o estágio, porque os alunos da EP, eles começam a estagiar, tirando a enfermagem, que começa um pouquinho mais cedo, mas geralmente os outros cursos começam a estagiar em agosto. Então, assim, juntava muita coisa em cima de uma vez. Era tempo que começava o estágio, era tempo que chegava todas as avaliações externas. E é como a Lori falou, toda escola precisa desse resultado dos alunos para se manter. A EP, apesar de não ser uma particular que realmente precisa ter novos alunos, ela também precisa dessa chamada para os alunos entrarem na escola. Tem a credibilidade, né? Sim. Então você estagiava ali de agosto até novembro, até novembro. Você estagiava, fazia escola integral. É porque assim, a gente tinha aula durante a manhã, aula normal, porque do primeiro e segundo ano a gente tem as aulas misturadas. Era um momento ali técnico, um momento a base curricular normal. Mas quando chegava no terceiro ano, nessa parte de agosto, as aulas da tarde eram cortadas, porque a gente ia para o estágio, e as aulas da manhã era só a base nacional como curricular, basicamente português, matemática, geografia, química, então tinha essa divisão. De manhã tinha aula normal e de tarde ia para o estágio. Você acha que ser escola integral, ela lhe ajudou ou foi uma pressão a mais para essa preparação para o Enem? Eu acho que é muito do meio termo, porque assim, eu sou uma pessoa que eu realmente gostei muito do meu período na EP, porque eu gostava muito do meu curso, eu fiz técnica de administração, e eu acho que a base que a EP me deu, tanto para o mercado de trabalho quanto para a minha vida, foi muito importante, porque quando eu entrei numa empresa, eu realmente percebi como eu tinha que lidar com as situações, e acabava que isso ajudou muito na minha desenvoltura, em processos que eu até comentei um dia com a minha supervisora da época que eu estagiei na empresa, como isso me ajudou até na faculdade, pra gente saber às vezes resolver coisas de maneira mais rápida, de maneira mais... ter esse pensamento mais rápido, auxiliou muito, mas... Ser proativo, exatamente, né? Você sempre pensar à frente, mas também tem a questão do cansaço. Eu terminava o meu estágio 6 horas da tarde, e querendo ou não, você aliar isso com a rotina de estudos pro final do ensino médio, final do terceiro ano, e eu sempre fui a considerada aluna que ia muito bem, que sempre foi muito bem em tudo. Então, assim, a minha cobrança interna também era muito alta comigo mesmo. Então, ter esse momento de toda a correria durante o dia, ainda ter a noite de eu estudar, de eu parar para realmente me preparar para essas outras avaliações, às vezes cansava um pouco na rotina, às vezes trazia um pouco de ansiedade. Então, realmente, eu acho que a pressão vinha também de alguns professores, mas eu acho que a pressão partia muito mais de mim do que de outras pessoas mesmo. É interessante você falar essa questão da ansiedade, Maria, e perguntar para a Lauren também, porque às vezes os jovens, né, quando eles estão próximos ao Enem, eles têm assim, um medo absurdo da ansiedade. E essa ansiedade, ela é natural, se ela não lhe paralisar, né, a gente fala num sofrimento clinicamente significativo, você que está cursando psicologia sabe disso, mas que uma ansiedade, às vezes, ela é exatamente protetiva. Não tem como você ir fazer uma prova que, querendo ou não, é como uma decisão, né, para a vida, é o que vocês serão a partir dali, né? É lógico que a gente pode mudar de carreira a qualquer momento, mas a gente espera que a gente acerte da primeira, né? A gente não espera que a gente aos 35, aos 45, 45 anos, a gente se frustre com a nossa profissão e vá voltar atrás, né? Então, assim, às vezes tem essa questão, eu não quero sentir ansioso, eu quero sentir ansioso. E aí não dá, né, pra não se sentir um pouco assim, só se a pessoa realmente não estiver vivendo, né? Impossível, não tem como. Como a Maria disse, tem a gente se autocobra, né, a autocobrança. Então não tem como você deixar de lado dessa ansiedade, porque
A escola até às vezes tenta, por exemplo, no Setembro Amarelo, eles trazem psicólogos para conversar com a gente. No meu caso, né, no meu ano, lá no patronato tem um psicólogo e aí eles reuniam as turmas para conversar justamente sobre isso, sobre a gente ter o autocontrole, né? Eles também faziam simulados. E eu creio que isso ajuda não só para a gente ver como seria a simulação do Enem, mas a gente poder também controlar o nosso tempo, controlar o nosso nervosismo. Já é uma preparação a mais. Mas assim, deixar de ficar ansioso para fazer essa prova não tem como. Quando chega o dia, a gente fica louco da cabeça. É incrível, não tem como controlar. Porque como você disse... Nem almoço. Não, almoço volta. Como você disse, a gente está decidindo ali o nosso futuro. E aí esperam da gente e a gente espera de nós mesmos. Porque tem muito aquilo, eu não vou ser nada na vida se eu não passar. Eu vou perder um ano da minha vida se eu não passar agora assim que eu sair do ensino médio. Então, fica todo mundo naquela pressão. Por isso que a gente tem que ter um amadurecimento, né? Saber discernir, perguntar a Deus qual é mesmo, o que Ele quer para as nossas vidas. Porque a gente não pode só ir não adianta querer não ter ansiedade, a gente não pode só seguir sem estudar ou então estudar, ficar louca da cabeça, não. A gente também tem que ter esse amadurecimento para entender, né, ter a calma, saber que não vai acabar o mundo por causa disso, enfim. Isso, ali não é uma guerra, né? Não é uma guerra. Ali não é uma guerra, né? Tem uma nova chance. Lógico que a gente espera sempre êxito, né, dentro de uma prova, né? Quando você faz uma prova, né? Querendo ou não, se você se frustra, mesmo que você não se prepare bem, mas existe uma frustração. Mas é sempre lembrar isso, ali não é a morte, não é a decisão da morte de uma pessoa, a vida é a morte de alguém, né? Mas assim, e a decisão é pelo curso de vocês, pelo que vocês cursam hoje. Como é que foi essa escolha? Pode começar. Era o sonho de infância que o pessoal acha que a gente tem que ter esse sonho de infância, né? Eu sempre desejei ser... Quando eu era pequena eu queria ser delegada. Hoje eu tô levando licenciatura. Pode começar, viu? Você vai dar um tiro na matemática. Você vai acho que a minha também... Não foi muito diferente. Era delegada? Não queria ser delegada. Nunca tive aptidão pra delegar. Mas assim, eu era algo até que eu pensava muito durante todo o meu ensino médio. Eu tinha colegas que desde o começo eu falava, meu sonho de infância é ser médico, meu sonho, eu olhava e falava assim, Jesus, não sou nada. Eu não sonho nada. Mas assim, a Você perguntava pra Jesus? Eu falava assim, Jesus, eu não tô sonhando com nada, como é que pode? Tanto é que, assim, como é que eu vou fazer o Enem se eu não sei ainda nem o que eu quero? E era o que me frustrava muito também. Mas assim, eu brinco que eu fui muito me direcionando para a psicologia. Acho que a psicologia me chamou antes de eu realmente escolher a psicologia. Porque desde pequena, eu não tinha o sonho de ser delegada, mas eu tinha um sonho... Eu sempre gostei muito de criança. E o meu sonho, quando eu perguntava assim, eu quero cuidar de criança, eu quero brincar com criança, eu realmente quero ter esse cuidado. E durante muito tempo, quando eu pensava nessa ligação lógica, eu pensava muito na pediatria. Sim. Muita gente faz essa ligação para pediatria. Exatamente. Também. Então, assim, por um tempo eu cresci muito com essa ideia de que talvez pudesse ser um futuro, algo que eu me identificasse. Só que eu realmente, quando eu fui crescendo, eu percebi que a área da saúde, eu não ia ser muito adepta a ver o sofrimento tão de perto, o sofrimento tão latente, e sem poder realmente tocar nas pessoas de forma concreta, porque eu admiro muito a profissão do médico, admiro muito realmente a medicina, a pediatria, mas o contato da medicina é muito rápido com o ser humano. Você tem ali seu paciente e tal, e quando ele sai, você não conheceu realmente ele a fundo, a não ser que ele tenha esse interesse em lhe contar. E eu cheguei no ensino médio com esse sonho meio abafado, mas sem saber o que eu queria. Aí eu fiz a inscrição no vestibular da UVA, se não me engano, eu tinha colocado enfermagem, algo do tipo, e fiz na UFC. Aconteceu alguns imprevistos que eu não consegui passar e fazer a prova da UVA no dia certo. Aí eu falei assim, Jesus, agora tá só no Enem. Agora minha última chance é o Enem e tal. E eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer o Enem. Depois o senhor se resolva comigo, aí que agora é com... Era Deus que tinha que se resolver, não era você com ele, não, assim, né? Eu tô indo lá, eu vou fazer a prova, vou dar meu melhor, e depois o senhor me ilumine o que é pra eu fazer. Fiz o Enem e abri o SISU. Cada dia no SISU eu botava, porque a gente escolhe muito diferente o curso que a faculdade que a gente vai concorrer às vagas. Primeiro dia eu coloquei direito, assim, não,
não tô passando ainda e tal, mas esse aqui eu tô passando lá em Fortaleza, é muito distante. No segundo dia eu botei a medicina, e assim eu fui botando, cada dia eu botava um curso diferente. Aí chegou no último dia, eu fui rezar na capela de manhã e falar assim, Jesus, eu não sei o que eu quero fazer, eu realmente não sei qual sonho seguir, mas está nas tuas mãos. Eu vou ver agora a última vez quando eu chegar em casa do Sisu e tal, e o que for para ser, que seja da sua vontade, que seja abençoado por ti, e realmente me ilumine, porque eu tinha muito esse medo. Eu entrei na faculdade assim que eu saí do ensino médio, porque eu realmente tinha muito medo de ficar parada, porque eu tinha medo de eu ficar parada e eu não tentar de novo, eu meio que começar a procrastinar minha vida e não tentar mais uma faculdade. E aí eu falei, quando cheguei em casa, eu botei a psicologia da UFC e falei, seja o que Deus quiser, tá aí, agora tá nas tuas mãos. E quando eu entrei no curso, eu percebi que o mundo realmente se abriu de uma nova maneira pra mim. Esse cuidado que eu tinha abafado com as crianças, hoje eu vejo na psicologia de uma maneira que me encanta ainda mais, que eu acho que eu nunca imaginaria que eu pudesse encontrar tanto. E eu digo que Jesus foi tão bom comigo que ele expandiu meus sonhos. Que antes a Maria que pensava só em cuidar de crianças, brincar com crianças, hoje tem contato com histórias de vida de adultos, de adolescentes, de pessoas que eu nunca nem poderia imaginar. E assim, na fraternidade, a gente é muito chamada a acolher os tidos por nada. E eu brinco muito com a Giovana, com as minhas acompanhadoras, que na psicologia eu consigo tocar nessas pessoas. Eu consigo tocar numa pessoa no centro pop, que é o atendimento a pessoas em situação de rua, eu consigo conhecer essas realidades. Eu consigo chegar no centro de reabilitação a medida socioeducativa de Sobral, que também tem essa realidade. E eu digo que Jesus foi tão bom que ele me permitiu expandir meus sonhos. Meus sonhos foram muito maiores do que eu imaginaria. E realmente o Enem foi essa porta de entrada de eu não saber ainda o que fazer, mas tá ali, as opções estão ali. E dentro das opções, eu acho que a psicologia me escolheu, a psicologia que me chamou. Que bacana, muito bacana. Arrasou. E você, Laura? Até com vergonha de falar depois dessa aí. Assim, eu sempre... Todas as provas que tinham, assim, de destaque na escola, né? Sempre eu tirava, assim, a mesma pontuação com o pessoal, mas aí quando chegava na matemática, minha nota subia e aí eu sempre tava no pódio em alguma coisa. Sempre fui, como ela disse também, era uma das alunas que o povo dizia, esse daí vai passar e tudo. Tanto que a gente, às vezes, sente até mais pressão por causa disso, porque já era como se fosse uma coisa confirmada. Mas nada, a gente tem certeza de nada, né, nessa vida. E aí eu sempre fui chegar na matemática, eu odiava história, odiava filosofia, não chegasse perto de mim, não dava com essa área de humanas. Você é exata. É exatas, não dava. E aí, quando foi se aproximando no ensino médio, no final do ensino médio, né, no caso que eu tinha que decidir também, assim como a Maria, eu não sabia, porque eu sabia qual era a área que eu queria, mas não ao certo a faculdade. Aí eu comecei a ouvir falar, lá os professores falavam sobre engenharia da computação. E aí a engenharia já mexe com cálculos e da computação, né, que envolve a internet. Mas sempre você queria mesmo essa questão da matemática. Só que eu nunca imaginei licenciatura, né? E aí os professores falavam, e aí, poxa, tem na UFC, coloca a sua nota, dá certo, você passa, não se preocupe. Aí eu tentei na UVA, né, pelo Enem, porque a UVA agora também tem um vestibular e no meio do ano também tem para colocar a nota do Enem, né. Aí eu passava em ciências da computação. Aí os professores, não, mas ciência da computação é antigo, não é engenharia, não é bom para você. Aí eles meio que diziam assim, o que era bom pra gente, né? Só que a gente disse certo... Seus professores da escola. Isso. Né? Só que eles nunca sabem, né? Assim, o que é o certo. Óbvio que é uma maneira deles de aconselhar, né? De querer o nosso melhor. Uhum. Mas assim, bendito seja Deus que não deu certo, porque hoje eu tô muito feliz na minha faculdade. Mas enfim, eu terminei o terceiro ano em 2023. E aí nisso eu coloquei pra justa engenharia da computação. E aí eu não passei. Aí eu tinha uma segunda opção, só que assim, sabe quando você tem um sonho dentro de você guardado, que você até disse, a gente pode mudar de profissão um dia. Eu fazia teatro, eu fiz 7 anos de teatro com a Gorete, né, no Teatro Luiz Gerardo. Você foi qual? Eu fui a Rosinha na peça da Compadecida. Ah! Pronto. Ele conhece? Foi! Foi? Ele conhece! Pronto!
Vai me dar um Artista. autógrafo. Aí eu queria muito ir pro Rio fazer artes cênicas, porque lá tem uma oportunidade muito grande, né? Sim. E sempre foi uma paixão minha. Só que assim, dentro das realidades, às vezes a gente não pode, né, fazer agora. Quem sabe um dia, né? E aí eu deixei em segunda opção e nisso eu tava passando. Só que aí eu não fui. Eu sabia que não era pra mim, não era o momento. Deus não colocou assim, não insistiu no meu coração. Sim. Sabe quando você sabe que é pra você, você sente uma inquietação no seu coração. Você não consegue descansar enquanto aquilo não tá resolvido. E eu senti que não era a hora. E nisso eu não conhecia ainda o IFCE, que é onde eu faço hoje, o Instituto Federal. Eu não conhecia, porque assim, por terem menos possibilidades de curso lá, eu acho que é por isso que as escolas não abordam tanto, não falam sobre. É mais o UFC Inter, né? É verdade. Tipo, É um foco assim, sabe? E aí, eu não conhecia. Aí passou o ano de 2024, graças a Deus eu não fiquei louca, porque se eu tentei concurso, eu fui... graças a Deus eu fiquei. Porque... Ei. Não, mas é porque eu pensava que, assim, se eu passasse um ano, seria um ano perdido da minha vida. Porque eu saí logo que apostavam em mim, e aí eu tinha que dar orgulho pros meus pais, tinha que dar orgulho pra mim mesma. Os meus colegas todos passando, e aí eu fiquei assim, o que eu vou fazer agora? Aí eu comecei, assim, sabe quando você abre os olhos, como a Maria disse, para um mundo que tá ao redor, né? A gente não fica só naquilo, centrado naquilo. Sim. Até um conselho, assim, para quem tá assistindo, para você que vai fazer Enem, não fique centrado naquilo que você acha que é o foco principal. Isso. Abra os olhos para o mundo, tem muitas outras oportunidades, muitas possibilidades. Tanto que tem gente que sai daqui para fazer faculdade fora. Enfim... às vezes dizem até onde a sua nota couber e aonde você souber que é pra você. E aí eu passei o ano de 2024, eu fiz concursos pra testando, né, novas possibilidades. Fiz alguns concursos, fiz o de Guaraciaba que teve de agente administrativo. Foi. Aí também teve um projeto Aprender Mais IPU, que a gestão tinha na época nas escolas, né? E aí era tipo uns estágios, só que sem ser estágio, não era auxiliar de sala. Aí eu também passei um tempo, 5 meses trabalhando. Enfim, foi. Aí com crianças. As duas pegaram uma maturidade muito grande nesses Justamente. estágios, né? É como a Maria disse, assim, às vezes eu penso, né? Como seria se eu tivesse ido pra escola profissionalizante, pra eu ter realmente esse mundo, assim, porque assim, na escola ali, era da escola pra casa, acabou. Não tinha esse contato direto com as pessoas, com o mundo, de olhar outras possibilidades, porque tem gente que às vezes nem quer fazer faculdade, quer fazer o Enem, não quer ir logo para um concurso, que não precisa de ensino superior, né, e aí as escolas criticam muito isso. Então, eu deixei o ano de 2024, por isso que eu não fiquei louca, como eu disse, eu fui me abrindo a novas possibilidades. Só que aí eu me inscrevi no Enem de novo. Aí eu fiz, em novembro de 2024. Aí eu falei, meu Deus, essa é a hora. Eu percebi que eu queria mesmo eu queria ter um ensino superior. Era uma vontade muito grande no meu coração. Aí eu fui atrás de saber mais, né? Assim, eu não vou pro INTA. Eu vou tentar pública. Eu não vou tentar particular agora, você deixa para o último caso. Aí eu peguei e fui primeiro para mais, a UFC, né? Aí não deu certo, aí eu ainda tava com a engenharia de computação na cabeça. Só que aí, sabe quando Deus ilumina sua mente, que você vê assim, poxa, sempre fui da área da matemática. Vou pesquisar aqui, matemática e ver o que... Você que foi... Foi, eu não fui. Tanto que ela foi assim que saiu do ensino médio. Eu passei esse ano, foi um tempo realmente de questionar a Deus o que eu teria que fazer da minha vida agora, o que seria melhor para mim. Aí eu fui, pesquisei, matemática. Aí aparece todas as opções lá, né? Apareceu na UVA, apareceu no IFCE. Aí você saiu da engenharia e foi... Aí agora Fui, uhum. Eu falei, não, se eu quero essa área de exatas e eu não tô passando nessa, talvez não seja pra mim, eu vou buscar aquilo que me cabe. Aí eu botei matemática e achei lá IFCE. Onde é isso aqui? Aí tinha lá Sobral. Aí eu fui pesquisar, olhar a localização. Aí eu tenho uma tia que mora lá em Sobral. Aí eu tirei um dia pra eu ir lá em Sobral pra eu olhar como era o IF e tudo. Enfim, eu fui pesquisando e vendo, caraca, olha que legal, o campus bem arrumado, um curso. Só que eu ficava assim, será licenciatura? Né? Porque às vezes os professores são desvalorizados.
Só que aí era uma oportunidade tão grande que me apareceu, como eu lhe disse, o meu coração ansiava por isso. E aí eu vou. Se não for, eu saio, assim, eu já passei esse ano mesmo, assim, não foi ruim, eu fui me descobrindo mais. Aí eu coloquei, sabe quando você se encaixa, você acha tudo perfeito? É difícil, é horrível. Tem uma hora lá que eu fico assim, os cálculos, eu saio de lá bilezinho da cabeça. Tonta. Mas aí, quando eu olho assim, eu vejo, meu Deus, corra linda, só falta eu entender. Eu acho lindo. Ver aquele cálculo eu sou apaixonada. Eu acho muito bom. E assim, não teria curso melhor pra mim. Às vezes a gente fica se questionando, fica ansioso, fica querendo logo que for agora. Se não for, não era pra você. Calma, pergunte a Deus, tenha o seu tempo. Todos nós somos diferentes, ninguém vai assim ingressar de uma hora para outra. Tem gente que passa, por exemplo, quem quer medicina, passa 4 anos estudando, passa muito tempo. E aí a gente não vai julgar por causa disso. Não, cada um, se você tem o seu senso, se você tem o seu rumo, vai em frente. Se você quer desistir de um e pegar outro curso, vai em frente, cada um que cuida da vida, né? E pronto, você estava falando até, né, vocês falaram muito dessa questão, né, que Deus me ilumine. Como foi conciliar, né, família, estudo, tal, e ainda essa questão espiritual, porque vocês nunca deixaram, né? Vocês sempre foram muito assíduas. Como foi também essa entrega para tudo, né? Assim, em questão familiar, por eu ter escolhido a área de licenciatura, foi um pouco desvalorizado, sabe? Porque, querendo ou não, é desvalorizado. Ainda mais dentro da família, às vezes a gente pensa que vão apoiar, mas às vezes muitas vezes não acontece isso, né? Mas como eu disse, cada um sabe o que é melhor pra si. Então, assim, minha mãe me apoiando, pronto, tava bem. Então eu fui. Excelente. Tava excelente, pronto. Podia falar, tudo bem. As pessoas Sim. apoiando, verdade. E aí, minha faculdade é só pelo período da manhã. Então, assim, quando eu vou, acordo 4 horas, pego o ônibus, 5, e aí eu volto, chego aqui 1 hora. Assim, a minha parte, eu chego, vou estudar, fazer minhas coisas, vou rezar. E aí eu consigo, graças a Deus, todos os dias chegar na missa, né? É difícil um dia que eu tenho aula à tarde, aí eu tenho que ficar, quando algum professor repõe. Então, assim, pra mim, eu tenho essa facilidade, graças a Deus, eu tenho o meu grupo de crescimento, eu tenho o meu grupo de serviço, que é o das crianças. E aí, eu tenho essa facilidade, ainda bem, de conseguir chegar. Porque é difícil um dia que eu tenho aula à tarde, é difícil um dia que isso barra a graça, né? Que eu consigo ter na fraternidade, enfim. Agora peça pobre aqui é mais difícil. Por que é mais difícil pra você? É porque a gente brinca na UFC que a gente paga com a alma. A gente não paga em dinheiro, mas paga com a alma. Meu curso é integral. Aí é manhã em tese, manhã e tarde. Sim. Só que tudo extra que a gente for fazer, disciplinas optativas, horas complementares, é à noite, que é o horário que tem. Então é uma rotina meio pesada. Teve, assim, a princípio falando sobre família, eu venho de uma família de professores. Minha mãe é professora, eu cresci com minha mãe vendo a educação muito forte dentro da minha casa. E uma coisa que minha mãe sempre deixou claro pra mim era que não importava o que eu fosse fazer, o que ela queria que a educação transformasse a minha vida, assim como teve papel importante na vida dela. Então, a questão de ensino superior, faculdade, sempre foi uma realidade que desde pequenininha eu conhecia, eu sabia bem, eu escutava muito o apoio deles sobre isso. E realmente minha mãe e minha família, de maneira geral, sempre me apoiou muito. Eu falo muito da minha mãe porque realmente é um dos meus maiores exemplos quando eu falo de educação. Ela foi uma professora, Qual? Sua mãe? A Fabiana. Sempre foi professora, eu brinco que ela me levava na barriga pra faculdade. Então, assim, sempre me apoiou muito em questão de estudar, essa questão de eu ter um ambiente favorável em casa pra estudar, pra eu realmente conseguir me dedicar. Porque eu falei que a rotina era muito pesada, mas eu chegar em casa e ter esse ambiente favorável, realmente esse apoio familiar, é algo que realmente foi muito importante pra mim, foi muito importante pra eu alcançar muitas das coisas que hoje em dia eu alcanço. E então, assim, a minha família foi de um apoio enorme durante esse período. Eu não passei meu ensino médio tendo contato com a fraternidade. Eu fui conhecer a fraternidade, eu já estava quase no 3º. Então, assim, durante praticamente todo o meu período de ensino médio, meu apoio central sempre veio da minha família. E assim,
vindo da questão mais da fraternidade, foi outro ponto que eu realmente senti o acolhimento que eu precisava nesse contato com Deus. Porque, como eu falei, foi uma época que eu comecei a ter muita ansiedade em relação a provas, em relação às avaliações externas. E foi justamente nesse momento que eu encontrei esse segundo apoio, que eu já tinha da minha família, encontrei o apoio também muito na religião. E isso foi conciliando. Aí foi uma das coisas que realmente eu senti muito impacto quando eu comecei a faculdade, que nos meus primeiros semestres, acho que segundo, terceiro, eu me mudei para Sobral. Porque estava muito pesada a rotina, porque geralmente eu acordo 4 horas da manhã para sair no ônibus de 5, chegava no ônibus da meia-noite, aí até a gente se arrumar para conseguir dormir era 1 hora da manhã e estava muito pesada. Eu passei um tempo morando em Sobral para adaptar a rotina, só que parecia que, tipo, eu estava mais descansada, mas eu sempre sentia que faltava algo. Faltava o contato, porque assim, em Sobral tem as missas, só que é diferente você tá indo pra missa. Eu realmente mantinha a missa diária, mas faltava a fraternidade, faltava algo que realmente era o meu lugar, esse apoio. E assim, foi algo que eu passei a mudar. Eu brinco que hoje eu tô mais cansada fisicamente, mas emocionalmente eu tô muito melhor nesse período que eu tô vindo e voltando todos os dias. E quando você cansa o corpo, você acaba ficando mais forte. Sim. Né? Quando você coloca o seu corpo à prova, porque assim, você também não tá fazendo aí uma coisa de passar dias e dias sem dormir, mas você tá fortalecendo tanto o seu espírito, você tá se fortalecendo tanto para quando você realmente terminar, você não tem nem noção do quanto que isso é importante, que molda a gente, exatamente porque você falou no começo, Maria, que ter passado por algumas empresas lhe preparou até para a faculdade. E isso que você está fazendo, fortalecendo seu corpo, fortalecendo seu espírito, as duas, vai ser tão importante quando você estiver que tomar a decisão, porque quando a gente finaliza a faculdade, a gente começa a dizer, e agora? E agora? Agora só sou eu, né? Então, mas nessa hora, se você tem exatamente o espírito e o corpo e a mente, né, fortalecidos, só vão. Sim, é porque eu penso muito que a gente vive numa eterna ansiedade. Quando a gente é pequena, a gente vive na ansiedade pelo nosso ensino médio. Quando a gente está no nosso ensino médio, a gente vive pela ansiedade da nossa faculdade. Depois da faculdade vem a outra ansiedade do nosso trabalho. E eu acho que tudo tem seu tempo. E eu acho que a gente não pode se perder no meio dessas ansiedades da vida, daquilo que realmente importa pra gente. Se pra você importa muito sua família, seus amigos, você não pode deixar essa ansiedade de Enem, de faculdade, lhe tirar daquilo. Se pra você também é muito importante o exercício físico, algo do tipo, esses hobbies ajudam a nos manter, ajudam a nos segurar. Porque se a gente fosse entregar só as pressões, se a gente fosse entregar só a nossa ansiedade do nosso futuro, a gente facilmente cai em um caso de doença. E quando você se entrega, às vezes as pessoas pensam que é um fator protetivo, e não é. Quanto mais você se exclui, quanto mais você fica em casa, quanto menos você se expõe, mais você vai dando vazão para essa questão da ansiedade, se colocando dentro de uma bolha, né? De uma bolha, e que às vezes fica muito mais difícil de sair. Porque a pessoa pensa que largando tudo pra estudar, vivendo trancado em casa o dia todo, largando família, amigos, quem é mais religião, a sua religião, e tudo vai ser... Mas acho que, no geral, você vai só terminar aquele período adoecido. Não vale a pena, né? Não vale a pena você largar tudo assim. A Laura eu já conheci lá da Rosinha, né? Mas conhecia assim, mais de perto hoje. Maria é sempre umas tão lindo, Lívia falando, né? Tão amadurecido, uma menina assim, tão boa de conversar, tão leve, numa hora tão boa. Você é uma psicóloga show. Laura, exatamente. Lauren também. E assim, tão bom tê-las aqui, que dá vontade de ficar conversando muito tempo, porque eu fico como sendo redundante, né? Mas eu lembro da minha juventude. E aí, gente, qual é assim a dica que vocês dão exatamente para isso, né? Para quem fez o Enem e que acha que vai dar certo, para quem fez o Enem e achou que não foi tão bem e vai ficar mais ansioso porque o resultado vem em janeiro, né? Então, assim, essa, como você disse, né? Tem sempre a ansiedade. Passa a ansiedade da prova e vem a ansiedade do resultado. Qual é aí algum conselho, alguma orientação que vocês deixam aqui para quem está nos assistindo hoje? Pronto. Assim, uma pessoa me diz
que a gente tem que ter um acreditar, né? Mas também tem que ter a parte da fé. Se você fez a sua parte, você acredita nisso, que você é capaz, vai em frente, coloca o curso que você quer e tem a parte da sua fé em Deus, porque se for pra você, Ele vai lhe dar. Coloca o pé e vai em frente. Você fazendo a sua parte, você estudou, você se dedicou ao máximo, a ponto de não adoecer, como a Maria disse, a ponto de saber conciliar a sua vida, os seus estudos. É isso ali que... É isso, você tá no caminho certo. Continue, vai em frente, coloca o curso que você quer. Não deu certo. É um sonho seu? É a vontade de Deus pra sua vida? Tente outra vez, tente outra vez, tente outra vez. O mundo não vai se acabar, ninguém tem que opinar nada, né? Você tendo um apoio, principalmente da sua família, você consegue chegar no lugar que você quiser. Eu acho que também é muito isso. Agora que passou o Enem, não tem muito mais o que você... É meio que fazer. É você realmente se preparar para o que puder acontecer. Se realmente conseguir passar, parabéns. A faculdade é algo novo, algo muito bom, algo que realmente lhe forma muito, lhe amadurece muito. E se você não passar nesse ano, há um tempo certo na vida para tudo. Se não foi agora, é porque algo a mais está preparado, assim como a Lauren falou, que ela amadureceu nesse período em que ela passou esperando. Exatamente. Então, assim, nenhuma espera vem para o mal. Se aquela espera aconteceu, é porque há um propósito naquela espera. Então, assim, tentem desopilar, realmente tirar um pouco dessa pressão. Que já vai que na passou, bica. Vai na bica. Já que passou essa pressão agora, é esperar, é aguardar e ter realmente essa paciência de saber que aquilo ali não vai definir você nem como pessoa e nem como estudante. Aquilo ali é só um acréscimo no seu vida acadêmica. Maria e Laura, muito obrigada, né? Que lindo vê-las falando. Maria, você sempre em contar, que agora é minha colega aqui na TVB, não é? Então, pessoal, foi maravilhoso aqui, né? Várias dicas dessas meninas. Eu sou de um tempo da época do vestibular, então até eu aprendo aqui coisas novas sempre que estou conversando assim com essas jovens. Então, para vocês, eu aguardo vocês próxima segunda às 20 horas, porque aqui a casa é sempre de vocês. E conteúdo para toda a família aqui conosco na TVB. A casa é sua, com Paula Aragão. Oferecimento: Refrigerantes Volga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.